vocês. Comenta fundo, aquele quadro que vocês colocam o ticker aí embaixo, e aquele fundo imobiliário que foi escolhido por vocês, que tiver mais curtidas, é o que eu falo aqui. E ontem, o Raneiro colocou XPML e teve 20 curtidas. E foi bem equilibrado. Teve fundo com 18 curtidas, fundo com 17 curtidas, bastante equilibrado ontem. Então, hoje nós vamos falar do XPML, esse fundo imobiliário de shopping, que curiosamente, quando a gente olha os últimos 30 dias, ele vem em alta de 2,39%. Bem curioso. Eu falo curioso isso porque a grande maioria, o IFIX vem caindo nos últimos 30 dias, a grande maioria dos fundos vem caindo nos últimos 30 dias, e ele vem em alta nos últimos 30 dias. O preço atual dele está R$ 98,00, PVP de 0,97, o último dividendo 77 centavos, que dá um dividend yield de 0,79%. É um dividend yield razoável. Ele sempre anuncia proventos 5 dias úteis antes do dia 25. Ele paga todo dia 25. 5 dias úteis antes do dia 25, ele anuncia os proventos. Aí tem que fazer as contas, às vezes cai no 12º dia útil, às vezes no 13º dia útil, às vezes no 10º dia útil, depende dos feriados e dos finais de semana. Ele está com um patrimônio líquido de 2 bilhões 151 milhões, já tem mais de 300 mil cotistas, muita gente, né, investindo. É um dos maiores os fundos por quantidade de cotista, e tem uma briga aí grande para ver quem é o maior de shopping. Está brigando de perto com a HGSR, a HGBS11 com o VISC11 para ver quem é o maior. Ele tem uma taxa de administração de 0,75% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre QCD e IPCA mais 6. Não está excedendo IPCA mais 6, mas é acima disso. Inclusive, nos últimos 12 meses, ele fez 8,9%. Então, da IPCA mais 3, mais ou menos, foi o que ele teve. Então, não teve taxa de performance. Mas vocês podem ver pelo esse gráfico de dividendos, que houve um período sem dividendos em 2020, mas a gente vê que ele, em dezembro, distribuiu o maior dividendo de todos os tempos. Não sei se é de todos os tempos, mas o maior depois da pandemia, e agora vem bem crescentes. Os dividendos hoje estão mais altos que os dividendos pré-pandemia. E se a gente olhar apenas os 12 meses, é onde essa linha aqui é a distribuição, e o gráfico em si é o resultado do fundo. Vocês podem ver que o resultado do fundo nos últimos 4 meses está mais alto do que a distribuição. Ele está fazendo uma certa reserva. E a gente consegue ver isso nítido aqui no DRE. No DRE, a primeira coluna é dezembro, a segunda é do ano, que é igual a do ano, é igual a dos últimos 12 meses. Esse DRE é de dezembro. Você pode ver que o resultado foi de 23 milhões, ele distribuiu 19 milhões. No ano inteiro, ele teve um resultado de 168 milhões e distribuiu 161 milhões. Então, ele guardou uma graninha, de modo geral. Você pode ver que ele está fazendo uma reserva e ainda assim distribuindo bons dividendos. Kiko, mas o HSML11 também está fazendo isso. Sim, os fundos, principalmente de shoppings, estão vendo que é necessário ter uma reserva para manter um dividendo em caso de eventuais imprevistos, como aconteceu no passado. E se a gente olhar que a vacância dele vem diminuindo, né? Tá nos últimos 12 meses está no seu menor patamar, 3,2%, e a inadimplência está negativa. O que é uma inadimplência negativa? Quer dizer que em dezembro recebeu mais do que era previsto. Pessoas do passado pagaram, dívidas atrasadas pagaram, e com isso o resultado do fundo acaba sendo melhor. Ele tem 89,3% em imóveis, em shopping centers, 2,9% em fundos imobiliários, ele está com 7% em caixa e ele está com 0,7% investindo em CRI conversível. O que é um CRI conversível? São CRIs que, ao final do pagamento dos juros, onde acabou o prazo do CRI, o XPML escolhe se quer converter em cotas de um shopping ou se quer o dinheiro de volta. Pode acontecer igual, exercer o direito de compra igual foi o RECT 11 fez com o Matarazzo, com o edifício lá do Matarazzo. E a gente pode notar que ele está com um ativo de 2,9 bilhões, mas ele tem um passivo, nem tudo é flores, ele tem uma alavancagem. A alavancagem dele são 4 CRIs
Desses 4 CRIs, 3 são indexados à inflação, uma taxa de IPCA mais 7,3, e 2 de IPCA mais 7,3 e 1 de IPCA mais 6,87. São taxas até razoáveis. Há um único do CDI, que é CDI mais 2,75, que é bem pesado. E cada um deles, todos eles com prazo de 15 anos de vencimento. E 2 adquiridos em 2018 e 2 adquiridos em 2021. E eles têm, esse aqui, quando é que eles têm que pagar as amortizações dessas dívidas? Para 2022 pagou 2 milhões, para 2023 ele tem que pagar 12 milhões, mas como ele tem 80 milhões em fundos de investimento imobiliário, ele não precisa de emissão para 2023 e 2024. Ele consegue só vender os fundos imobiliários e, com isso, pagar essas amortizações. Eu diria até 2025. Talvez ele precise fazer alguma emissão de cotas lá em 2026. É lógico que, como tem uma gestão ativa, pode vender algum shopping também, e pode estar querendo também comprar algum outro shopping. Ele está bem distribuído pelo Brasil, sendo 70% Sudeste, 21% no Nordeste e 9% no Norte. Não tem nada no Sul ainda. E entre administradores de shopping, a Aliança Sonae, que hoje é junto com a BR Malls, é 36%. JHSF, 32%. Ancar, 15%. Gazit, 10%. Angor, 6%. E Sim, 1%. Então, tem também uma diversificação de administradores. E os shoppings que ele tem, esses aqui são em São Paulo, bem espalhados aí. Em São Paulo, capital, eu conheci o Plaza Sul Shopping. Os Shopping Cidade de São Paulo também conheci. Não tinha visto ele aqui. Foi 2 shoppings que eu conheci. O Shopping Internacional de Guarulhos eu conheci também. Aí, no Rio de Janeiro, ele tem o Dalton, cotas do Via Parque, que ele comprou recentemente. Ele tem o Duques de Caxias. E tem também, em Minas Gerais, o Shopping Estação BH. No Rio Grande do Norte, o Shopping Natal. Na Bahia, Shopping Bela Vista e o Shopping da Bahia, que também já visitei, é bem grande. E no Amazonas tem o Shopping Ponta Negra. Então está bem diversificado geograficamente, que isso é bom para o Brasil. Pessoal, esse é o Comenta Fundo, que eu finalizo aí com vocês, foi o XPML. O fundo que vocês quiserem para amanhã, coloca nos comentários. E caso já tenha alguém que colocou no comentário, curte. Que quanto mais curtidas tiver, é possibilidade de ser o fundo que vai ser comentado amanhã. Vou encerrando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Hoje chega de vídeo, mas amanhã cedo vou trazer os fatos relevantes e os comunicados a mercados que saíram para vocês de todos os fundos imobiliários e fiagros. Um grande abraço e até a próxima. Comenta Fundo. Como é que funciona esse quadro? Vocês deixam aqui no comentário do vídeo um ticker de um fundo imobiliário e aquele que tem mais curtidas é que eu faço o comentário. Dessa vez eu peguei, normalmente o da segunda-feira ou do primeiro dia útil, que é hoje, eu escolho. Mas eu resolvi agora mudar a regra, que eu vou pegar aquele... Como eu faço os cortes no sábado ou no domingo, eu ponho os cortes de todos os comentas fundos do final de semana, da semana inteira. Ali, muitas pessoas estavam comentando. E o Fernando César comentou lá para eu comentar o Tigar 11. Na verdade, ele foi o segundo lugar, né? O primeiro lugar tinha sido o Game 11. Só que o Game 11 a gente comentou na semana passada, eu só mandei o link para o colega da semana passada. E hoje, 15 curtidas para o Fernando César, Tigar 11 é o Comenta Fundo. Os membros receberam esses comentários do Tigar 11 na semana passada, né? Inclusive, amanhã está saindo um vídeo exclusivo para os membros aí sobre o Comenta Fundo. Mas hoje vai um vídeo de Comenta Fundo do Tigar 11 para a galera. É bom que atualiza de uma semana para cá para os membros do canal. O Tigar 11 caiu nos últimos 30 dias 2,60%. E realmente teve uma subscrição na casa de R$126. Depois da emissão, ele só começou a cair. Houve uma queda no mercado, apesar de ter entrado em várias carteiras recomendadas do Tigar 11, inclusive na própria da XP. Ele atualmente está a um preço de R$ 115,60. O último dividend yield foi R$ 1,30 e a tendência é que mantenha isso. Vou mostrar para vocês a fala da gestão, que dá um dividend yield de 1,09%. Isso aí dá mais que 100% do CDI. O patrimônio líquido do fundo já está em 1,8 bilhão de reais. É um patrimônio bem grande mesmo. O fundo cresceu bastante com essa última emissão. O valor patrimonial está 132 e atualmente está com PVP de 0,87. Normalmente o Tigar 11 tem reavaliação e também
patrimonial e no decorrer do ano vai abaixando esse valor patrimonial. Ele anuncia provento sempre no último dia útil e faz o pagamento do seu provento no quinto dia útil. Olhando os proventos dele, você pode ver que ele pagou os seus maiores proventos de toda a história no ano passado. Foram proventos altos aí de 1,40, 1,50, bem alto, 1,59, se eu não me engano, chegou a ser pago. Mas ele é um fundo não tão novo, já está no mercado desde 2017 e vem dando bons resultados aí. Eu esqueci de falar, mas eu vou dizer já já. Ele é gerido pela TG Core e esse aqui é o relatório de dezembro do Tigar 11, é o TG Ativo Real. O fundo começou em dezembro de 2016, ele já está com um patrimônio de 1,8 bilhão de reais. Na classificação Ambima, ele é considerado híbrido, mas eu digo que ele é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Por que ele é híbrido? Porque ele tem liberdade para investir tanto em CRIs quanto diretamente em desenvolvimento, em equities de desenvolvimento. Ele tem uma taxa de administração um pouco salgada, de 1,5%, mas isso é normal em fundos imobiliários de desenvolvimento ter taxas de administração mais altas, porque dá mais trabalho você construir imóveis do que você apenas cobrar o aluguel da pessoa. E ele tem uma taxa de performance, essa sim é salgada, 30% do QCD, 100% do CDI. Ele está com 83% da sua receita vindo de equities de loteamento, ou seja, ele investe diretamente em empresas de loteamento. Ele empreende loteamentos, 7,96% em incorporação, grande maior parte são loteamentos, e loteamentos no Brasil normalmente são bons negócios. A renda está vindo apenas 3,63% de CRIs, 1,20% está vindo de renda fixa, e de recebíveis de loteamento 0,78%, então ele é bem focado em loteamentos. Atualmente ele está investindo em 186 ativos, localizados em 20 estados, totalizando 106 municípios diferentes, bem diversificado regionalmente. Se a gente olhar o demonstrativo, antes do demonstrativo, essa observação aqui acima de mim. Com relação à projeção do rendimento, a gestão estima que os rendimentos próximos 4 meses se situem entre 1,30 e 1,50. Então, ele vai sim distribuir mais de 100% do CDI nesses próximos meses. Me chama a atenção aqui, olhando o DRE, que sempre tem um resultado, uma taxa de performance alta, que é aquilo que eu falei, 30% sobre o QCD e o CDI. Deu 21 milhões a taxa de performance do semestre passado, sendo que o rendimento distribuído em todo o semestre foi 92 milhões. Então, eles ficam praticamente aí com 25% da renda nas taxas. Se você somar a taxa de performance e somar também a taxa de gestão e administração, você vai ver que eles ficam com 1/3 da renda nas taxas. Mas isso é normal, viu, gente? É normal porque ser um fundo de desenvolvimento dá muito mais trabalho do que um fundo de CRI, dá muito mais trabalho do que um fundo de imóveis para aluguel. Então, aí acaba executando muito mais funções a gestão, além do que as empresas os fundos imobiliários de CRI ou os fundos de tijolo. Porém, poderia baixar essa taxa para uns 20%, né? 30% é bem pesado. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na carteira do fundo. Tem a carteira de CRIs, duration de 2,69% ao ano. As obras estão bem avançadas, as vendas estão bem avançadas e IPCA mais 10,55%. Essa é a média da carteira. Você pode ver que de séries únicas são 52%, sênior 41%. Então, ele investe pouco nas mais arriscadas, que são as subordinadas. E muito indexado ao IPCA, 65%, 29% IGPM e CDI 4,97%. Se a gente olhar os equities, aqui eles têm muitos equities, não tinha como eu trazer todos aqui, eu botei só uma página. Você pode ver que eles têm um acompanhamento. Nesse acompanhamento, eles sempre põem o que foi previsto, o que foi executado. E quando está abaixo do previsto um pouco, eles põem amarelinho. Quando está muito abaixo do previsto, eles põem vermelho. Você pode notar que, principalmente na parte financeira, a grande maioria de vendas está dentro do previsto. Um exemplo aqui das incorporações que ele faz, tem esse Talc Marista, que é um imóvel residencial que ele está desenvolvendo lá em Marista. São 74, no bairro de Marista, em Goiânia, é um bairro nobre, 74 unidades lá à venda. E o Horizonte Flamboyant também, lá em Goiânia, são 130 unidades,
também a venda lá. São bastante desenvolvendo também corporações verticais, sendo que o foco dele realmente é loteamento, mas cada vez mais está entrando. E eu gosto também desses aqui, tanto o Pod, que fica lá em Pinheiros, vai ser 142 unidades, bastante coisa sendo desenvolvida em Pinheiros, São Paulo, e esse outro em Itu, 324 unidades sendo desenvolvidas, o Parque dos Ingleses de Londres. Então, o foco realmente do Tigar 11 não chega a ser baixa renda, chega a ser média alta renda, mas quando eu comparo ele com o fundo MFI, que o MFI já é mais voltado para baixa renda. Ele está bem diversificado em todo o país, que isso também, em caso agora, principalmente, que a gente está passando períodos de chuvas, bastante em São Paulo, e região litorânea e do Rio de Janeiro, essa diversificação acaba ajudando a não ter tantos problemas no desenvolvimento das suas obras. Pessoal, vamos encerrando aqui o nosso DI News de fechamento de mercado. Eu e aqui, ó, que estava no meu colo o tempo todo, acompanhando aqui. Hoje ela está muito carente, a nossa querida Vênus. Eu vou agradecendo a todos vocês pela audiência, pedir aquele like, que a única coisa que eu peço em troca de trazer tantas informações para vocês. E para o Comenta Fundo, coloca o ticker aí que vocês têm interesse, que eu faço comentário amanhã no fechamento de mercado. Amanhã cedo a gente faz o Day News com os fatos relevantes para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.